Será que o processo de formação e criação de novos partidos políticos é cobrado em questões de concursos públicos da Justiça Eleitoral? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e você estamos aqui no Gabaritando Eleitoral no projeto Questões Gabaritadas. Eu trouxe uma questão para vocês que se refere ao processo de criação, formação de uma nova agremiação partidária. Como será que esse tema é objeto de questões em concursos públicos da Justiça Eleitoral? Separei uma questão de 2020, uma questão elaborada pela IBFC no concurso do Trepa 2020. Então, uma questão extremamente atual, uma questão lá do ano de 2020 e uma questão de um concurso específico de TRE, lá do TRE Pará. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e nos seguir lá nas redes sociais no @Gabaritando Eleitoral. Eu hoje estou de óculos porque estou me recuperando de uma cirurgia oftalmológica, eu estou em processo de recuperação e além disso, se ao longo da nossa gravação, como agora, você me vê com a cara mais feia que o normal, não se assuste, eu estou fazendo um exame para verificar o meu sistema circulatório, se está tudo bem, se o coração vai parar ou se não vai. Então eu estou com o holter medindo a pressão de tempos em tempos. Então de vez em quando aperto o meu braço, dói bastante e eu posso fazer uma cara mais feia do que a normal, então não se assuste. Então, enfim, vamos para a nossa questão que eu separei para conversarmos hoje, uma questão lá do Trepa 2020. A questão diz o seguinte: devido à grande importância dos partidos políticos no processo eleitoral, a Lei 9.096 de 95 dispensou especial atenção para disciplinar a criação, funcionamento e demais peculiaridades inerentes a tais pessoas jurídicas. Antes de mais nada, eu e você precisamos nos recordar que o tema partidos políticos, criação de partidos, participação em partidos políticos, extinção de partidos, esse tema não é um tema de direito eleitoral. Aí você vai me dizer, mentira, professor, porque se nós formos ao edital dos concursos públicos da Justiça Eleitoral, nós veremos que lá no conteúdo programático do direito eleitoral está a Lei 9.096, está a matéria partidária. É verdade, é bem verdade que nos concursos da Justiça Eleitoral, concursos do Ministério Público, da magistratura, carreiras policiais, quando há abordagem do tema partidos políticos, este tema é inserido dentro do conteúdo programático do direito eleitoral, mas não tem nada a ver com direito eleitoral. O direito eleitoral é o ramo do direito público que contém regras e princípios sobre o exercício da soberania popular, sobre o exercício da cidadania. Logo, o direito eleitoral cuida dos direitos políticos, do direito de votar, participar em eleições, da criação, da extinção ou da perda ou suspensão de direitos políticos, enfim, trata dos direitos políticos. E uma coisa são os direitos políticos, outra coisa bem diferente são os partidos políticos. A própria Constituição Federal já fez uma distinção entre partidos políticos de um lado, direitos políticos de outro lado. A Constituição Federal cuida dos direitos políticos no capítulo 4 do título 2. Então, lá no título da Constituição que cuida dos direitos fundamentais, dentre esses capítulos, nós temos o capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º. Capítulo 2, que trata dos direitos sociais, artigo 6º, artigo 11 da Constituição. Da nacionalidade, artigos 12 e 13. Aí o capítulo 4, dos direitos políticos, que é o que nos interessa e é o objeto do direito eleitoral. O direito eleitoral contém normas sobre direitos políticos, sobre o sufrágio, sobre a soberania popular. E o capítulo Direitos Políticos, capítulo 4 do título 2, é composto pelos artigos 14 a 16 da Constituição Federal.
E, finalmente, nós temos o capítulo 5 da Constituição Federal, capítulo 5 do título 2, que cuida dos partidos políticos. Veja, a própria Constituição Federal já fez uma distinção entre partidos políticos e direitos políticos. E o ramo do direito que cuida dos partidos políticos é o direito partidário. O direito partidário é o ramo do direito que trata da criação, participação, organização em partidos políticos. Mas, apesar disso, apesar de se tratar de um outro ramo do direito, em concursos públicos, o tema partidário, a Lei 9.096, é tratada dentro das questões de direito eleitoral. Por isso que eu e você, na nossa conversa de hoje, resolveremos uma questão que diz respeito ao processo de criação e organização de uma nova agremiação partidária. A nossa questão diz o seguinte, a questão diz assim, é para você julgar certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeira assertiva diz assim, é assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários, permanentes ou provisórios, e essa foi uma modificação promovida pela Emenda 97 de 2017, que mudou a redação do artigo 17, parágrafo 1º, para englobar no princípio da autonomia partidária, para inserir expressamente que a autonomia partidária confere aos partidos políticos o poder de disciplinar o prazo de duração dos seus órgãos permanentes ou provisórios. E até aqui nós tínhamos, isso aqui foi uma reação legislativa, um entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que os órgãos provisórios tinham prazo de duração. Aí veio o legislador, o poder constituinte derivado reformador, disse não, quem trata de tempo de duração de órgão permanente e provisório é o partido político. O partido político tem autonomia, inclusive para disciplinar sobre o tempo de duração dos órgãos provisórios do partido político. E a Lei 9.096, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, vai dizer que os órgãos provisórios dos partidos políticos podem ter como tempo de duração até 8 anos. Este tema está sendo objeto de questionamento de sua compatibilidade com a Constituição Federal perante o Supremo Tribunal Federal em uma ADI, mas em razão do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, enquanto não houver a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, permanece rígida a previsão legal de que os órgãos provisórios dos partidos políticos podem ter tempo de vigência de até 8 anos. Então, essa primeira assertiva está falsa. Próxima assertiva diz assim, exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário. Então, veja, passado lá os 8 anos, passou os 8 anos desse órgão de direção provisório e não houve a constituição do órgão permanente. Será que o mero exaurimento do prazo de vigência de um órgão provisório tem como consequência o cancelamento de sua inscrição no CNPJ? Não. Inclusive, isso também está lá no artigo 3º da Lei 9.096, a previsão de que, mesmo que exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, é proibido a extinção automática do órgão. É proibido o cancelamento de sua inscrição no CNPJ. Essa assertiva é verdadeira. É exatamente isso. Não tem a extinção automática, não tem cancelamento do CNPJ pelo mero decurso do prazo de 8 anos ou outro prazo estabelecido no Estatuto do Partido. Então, a segunda assertiva, verdadeira. Terceira assertiva. Essa terceira assertiva diz respeito ao artigo 8º da Lei 9.096 de 95. Então, a Lei 9.096. Vamos lá, o que diz a terceira assertiva diz assim, o requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente de registro civil do local de sua sede, aqui atenção, até 2017, o registro dos partidos políticos deveria ocorrer
em um cartório de registro civil de pessoas jurídicas da capital federal. Isso foi modificado. Não é mais exigível que o registro dos partidos políticos para fins de constituição de uma nova agremiação partidária, não é mais exigível que esse registro seja feito na capital federal. Não, é no local da sede do partido político. Então, até aqui, tudo certinho, inclusive com as novas disposições legais. Esse requerimento de registro deve ser subscrito pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em 1/3 dos estados. Essa é a exata redação do artigo 8º da Lei 9.096, com a finalidade de garantir caráter nacional ao partido desde o processo de sua formação. Há a previsão de que o partido político, para ser registrado no cartório, deve ter um requerimento de registro subscrito por pelo menos 101 fundadores. Pode ser mais, pode ser 1.000, pode ser 2.000, mas pelo menos 101 fundadores com domicílio eleitoral em pelo menos 1/3 das unidades federativas. Então, todos os fundadores não podem ter domicílio eleitoral em uma única unidade federativa, até porque o artigo 17, inciso 1º da Constituição Federal, diz que os partidos políticos devem ter caráter nacional. Então, essa disposição está certa, é verdade, tem que ser pelo menos 101 fundadores com domicílio eleitoral em pelo menos 1/3 dos estados ou 1/3 das unidades federativas. Então, terceira assertiva, verdadeira. Próxima assertiva. A próxima assertiva diz respeito a uma obrigação inscrita no artigo 17, inciso 3º da Constituição Federal. E essa disposição vai dizer que o partido político está obrigado a enviar... Na verdade, o artigo 17, inciso 3º da Constituição Federal, diz que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Só os partidos políticos recebem recursos públicos. Em anos eleitorais, nos anos em que nós temos as eleições, se nós somarmos os recursos do fundo partidário mais os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os partidos políticos recebem recursos públicos correspondentes a quase 5 bilhões de reais. Veja, em um ano de eleição, o partido político vai receber de recursos públicos 5 bilhões, bilhões de reais. Então, em razão de perceberem recursos públicos, os partidos políticos devem prestar contas do uso, da aplicação desses recursos públicos. E essa prestação de contas não se dá perante tribunais de contas. Os partidos políticos prestam contas perante a Justiça Eleitoral. Perante qual órgão da Justiça Eleitoral? Depende do nível partidário. Se nós estivermos tratando do Diretório Nacional do Partido Político, o Diretório Nacional do Partido presta contas perante o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Se nós estivermos tratando do Diretório Regional dos Partidos, do Diretório Estadual, os diretórios estaduais dos partidos políticos prestam contas perante os tribunais regionais eleitorais e os órgãos municipais ou zonais dos partidos políticos prestam contas perante os juízes eleitorais. Então, há esse dever e, atualmente, segundo as disposições contidas no artigo 30 e seguintes da Lei 9.096, os partidos políticos devem prestar contas até o dia 30 de junho, relativa ao exercício financeiro anterior. Cuidado, era 30 de abril, mas nós tivemos uma modificação para alterar a data limite de prestação de contas. Atualmente, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho, relativa ao exercício financeiro anterior. Com base nessa informação, vamos voltar e fazer a nossa assertiva que diz assim: partido político está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, ou seja, do exercício financeiro anterior, até o dia 30 de junho do ano seguinte. Verdade. Esse balanço contábil, quando for do órgão nacional, é enviado ao TSE. Verdade. Os órgãos estaduais aos TRS. Verdade. Os órgãos municipais aos juízes eleitorais. Verdadeiro. Com isso, eu e você chegamos à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa D.
Pessoal, com isso nós encerramos a análise da nossa questão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Eu não posso deixar de te pedir de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e de nos seguir lá nas redes sociais no @gabaritando-eleitoral. Mas Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.